Olá, meu nome é Reinaldo Rossano, sou professor de Direito Penal e Direito Processual Penal. Participem com a gente mandando um e-mail para saberdireito@stf.jus.br saberdireito@stf.jus.br. Então, nós estamos na segunda aula do nosso curso, intitulado O Supremo Tribunal Federal e o Processo Penal. E na aula passada nós abordamos o caráter inquisitivo do inquérito policial. Então, falamos acerca do sigilo do inquérito policial e a possibilidade desse sigilo, por exemplo, se estender até a pessoa do advogado do indiciado. Dividimos inicialmente o sigilo entre sigilo externo, aquele que veda a publicidade abusiva no inquérito policial, e sigilo interno, aquele que impediria o advogado de ter acesso aos autos do inquérito. E vimos que hoje, conforme súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal, o sigilo interno está afastado, ou seja, o advogado tem acesso irrestrito aos autos do inquérito policial. E na presente aula, nesta segunda aula, nós vamos falar acerca da possibilidade de aplicação ou não do princípio do contraditório no inquérito policial. Pois bem, começamos aqui a analisar o artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal, que diz o seguinte: aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes. Então vejam, a partir da Constituição de 1988, passou-se a discutir se esse princípio do contraditório ele também seria extensivo aos inquéritos policiais, tendo em vista que a Constituição Federal, num primeiro momento, determina a aplicabilidade desses princípios aos litigantes em processo judicial ou administrativo. E nós sabemos que o inquérito policial, ele, embora seja um procedimento administrativo, ele não estaria aí enquadrado nem como um processo judicial, nem como um procedimento, um processo administrativo. Então, durante muito tempo, prevaleceu a orientação quase que pacífica na doutrina, que o princípio do contraditório ele não se aplica no inquérito policial, que, portanto, passa a ter a sua natureza de um procedimento administrativo tipicamente inquisitivo. Pois bem, parte-se de um princípio de que, a partir do momento em que você confere a possibilidade de aplicação do contraditório no inquérito policial, a investigação não terá êxito. Então, para a parte da doutrina, para os defensores dessa corrente, que defende a natureza exclusivamente inquisitiva do inquérito policial, o princípio do contraditório, assim como a ampla defesa, só serão aplicados na fase processual. Para tanto, é necessário que nós lembremos daquele contexto, daquele conceito de persecução penal, que se subdivide em duas fases. Então, a persecução penal, aquele instrumento necessário para a aplicação do direito penal, essa persecução penal ela é dividida em duas fases. Numa primeira fase, nós temos a fase de investigação, que geralmente é feita pelo inquérito policial, e na segunda fase, então, nós temos a fase processual. E aí, para essa corrente, que é, sem dúvida nenhuma, dominante na doutrina, a fase inquisitiva, ela não é regida pelo princípio do contraditório, enquanto esse contraditório só vai ser aplicado aí, de fato, na fase processual. Pois bem, se nós partirmos desse princípio, de que no inquérito policial você não aplica o princípio do contraditório, e que esse contraditório só será aplicado na fase processual, aqueles elementos que são colhidos no inquérito policial. Porque no inquérito policial, por exemplo, se nós pegarmos o artigo 6º do Código de Processo Penal, e esse artigo 6º se dirige ali ao delegado de polícia, à autoridade policial, nós vamos ver, por exemplo, que o delegado, no curso do inquérito, ele ouve o indiciado, ele ouve testemunhas, ele ouve o ofendido, ouve a vítima, ele determina a realização de perícias, de acariações, de reconhecimento de pessoas e coisas. E aí, então, nós precisamos, inicialmente, antes de partir especificamente sobre a questão do princípio do contraditório ou não no inquérito, nós precisamos analisar a natureza jurídica desses elementos que são colhidos no inquérito policial. Então, por exemplo, nós não podemos, em tese, falarmos que
aquele depoimento que é prestado por uma testemunha no inquérito policial se reveste da natureza jurídica de prova. Por que não podemos falar isso? Porque, segundo o entendimento pacífico da doutrina, prova é aquele elemento colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Se nós não temos a aplicação do contraditório e da ampla defesa no inquérito policial, partindo, é claro, desse princípio, de que no inquérito policial não existe contraditório, não existe ampla defesa. E se nós partirmos também dessa segunda premissa, de que prova são apenas aqueles elementos colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, é evidente que nós vamos chegar à conclusão de que no inquérito policial não são colhidas provas. E provas, de fato, nós teremos apenas no curso do processo judicial. Pois bem, se nós não temos prova no curso do inquérito policial, se aqueles elementos que são colhidos no inquérito não se revestem do caráter de atos de prova ou de prova em sentido estrito, o que efetivamente nós temos ali no inquérito policial? A boa doutrina hoje vem sustentando que aqueles elementos colhidos no inquérito policial não passam de indícios, não passam de atos ou elementos de investigação. E esses elementos de investigação, eles são necessários não para a conclusão da ação penal, mas eles são necessários para que o Ministério Público, no caso de um crime de ação penal pública, ou a vítima, no caso de um crime de ação penal privada, tenha condições de oferecer a sua peça inicial acusatória, ou seja, tenha condições de oferecer a denúncia ou a queixa. Isto porque hoje reconhece-se, tanto na doutrina como na jurisprudência, que para se dar início a uma ação penal, é imprescindível que o titular da acusação, que o órgão acusatório, seja ele, o Ministério Público num crime de ação penal pública, seja ela a vítima num crime de ação penal privada, que ela demonstre, que ela apresente elementos mínimos que demonstrem lá a materialidade do crime e a presença de indícios de autoria. Então, aqueles elementos do inquérito vão servir justamente para que o promotor de justiça demonstre ao juiz, assim como a vítima demonstre ao juiz, a presença desses elementos, a da materialidade do delito e de indícios de autoria. Então, a finalidade daqueles elementos não é servir para uma condenação, não é servir para uma absolvição, tão somente para que o Ministério Público possa ou não dar início a uma ação penal. Bem, mas nós temos, nesse inquérito policial, como nós já dissemos, você tem lá a colheita de depoimentos de testemunhas, nós temos a oitiva da vítima, nós temos a realização de perícias. Esses atos de investigação, eles precisarão, em certo momento, de se transformar em prova em sentido estrito. E aí muita gente não entende, por exemplo, o porquê de uma testemunha que é ouvida na delegacia de polícia, dela ser ouvida novamente em juízo, ou seja, na fase processual. E essa necessidade existe. Por que existe essa necessidade de se repetir aquele depoimento que foi prestado na delegacia, de se repetir esse depoimento lá na fase judicial? Para que você transforme, então, aquele elemento de investigação em um ato de prova. E essa transformação vai ser feita como? A partir do momento em que você confere aquele elemento de investigação, o contraditório. E como nós já falamos, o contraditório dentro da persecução penal, em princípio, ele só existe na fase processual, não existe na fase inquisitorial. Então nós vamos ter, em princípio, atos de investigação colhidos no inquérito policial, que também precisarão ser repetidos na fase processual para que venham adquirir o status de prova. Mas você pode estar se perguntando o seguinte: e uma perícia? Aquela perícia que é colhida no curso do inquérito policial, será que ela vai precisar ser repetida na fase do processo para que adquira o status de prova? Conjuntamente à perícia, você tem, por exemplo, aquelas provas que nós chamamos de provas cautelares. Uma interceptação telefônica, por exemplo, colhida no inquérito policial. Será que ela precisa ser repetida durante o processo para que venha adquirir o status de prova? É evidente que não. Aí, então, a boa doutrina vai fazer uma diferenciação entre aqueles atos de investigação que são colhidos no inquérito policial e que precisarão ser repetidos na fase processual para que venham adquirir o status de prova, e aqueles atos que não precisarão ser repetidos na fase processual para que venham adquirir o status de prova.
Nós estamos falando, então, dos atos repetíveis, que parte da doutrina chama de atos renováveis, e dos chamados atos não repetíveis, que podemos chamá-los também de irrepetíveis ou não renováveis. O que são os atos repetíveis ou renováveis? São aqueles elementos que necessariamente precisarão ser colhidos sob o crivo do contraditório para que se revistam da qualidade de prova. E que elementos são esses? São as provas orais, por exemplo. Então, uma testemunha, se ela vier a ser ouvida no inquérito, necessariamente ela tem que ser ouvida na fase processual também. Por quê? Porque senão aquele depoimento dela não se revestirá do caráter de prova. Constituirá tão somente um ato de investigação, um mero indício. E todos nós sabemos que, se aquele elemento configura um mero indício, ele não pode sustentar não pode servir de base para uma condenação. Então, jamais eu poderei ter um réu, um acusado, condenado somente com base naquele elemento que foi colhido no curso do inquérito policial, sem o contraditório. Então, é por isso que nós temos, então, em relação a esses atos repetíveis, as provas orais, a necessidade deles serem repetidos durante o processo. Agora, em uma perícia, é evidente que a perícia, assim como as provas cautelares, elas não precisarão ser repetidas durante o processo. Mas, mesmo assim, adquirirão o status de prova. E como é que a doutrina e a jurisprudência fazem isso? Como é que um ato de investigação colhido no curso do inquérito policial, ele se transformará em prova se ele não vier a ser repetido? Aí nós temos, então, duas correntes doutrinárias sobre o tema. Uma primeira corrente diz o seguinte: como aquele ato, aquele elemento de investigação, não será repetido durante o processo, então é preciso que o inquérito policial, em relação a esses atos, se torne contraditório. Ou seja, para essa corrente doutrinária, o inquérito policial seria inquisitivo em relação àqueles elementos que necessariamente devem ser repetidos na fase processual e seria contraditório em relação àqueles elementos que não serão repetidos na fase processual. Então, por exemplo, para quem defende esse entendimento, uma perícia seria colhida no crivo do inquérito policial, no curso do inquérito policial, já sob o crivo do contraditório. Então, as partes, a defesa, assim como a acusação, seriam intimadas para comparecerem para comparecer mesmo na delegacia de polícia, para apresentarem quesitos, para nomear, inclusive, assistentes técnicos para acompanharem a realização da perícia. Agora, em relação aos atos não repetíveis, aí essa corrente entende que não deveria haver contraditório. Então, uma testemunha seria ouvida sem a presença, sem a intervenção da defesa, assim como da acusação. Uma outra corrente, porém, defende que essa situação de se aplicar o contraditório já no curso do inquérito policial, ela não assegura ampla defesa. Por quê? Como que você vai aplicar, ela inviabiliza a investigação. Então, essa possibilidade de se aplicar já no inquérito policial contraditório, isso inviabilizaria a própria investigação. Então, eles defendem que o inquérito policial tem que ser inquisitivo, não pode ser contraditório. E como é, então, para essa corrente, que uma perícia colhida sem o crivo do contraditório, não sendo repetida durante o processo, como é que ela se transformará em prova? Bem, surge aí o que a doutrina chama de contraditório diferido. E o que seria esse contraditório diferido, esse contraditório postergado? O contraditório diferido, como o próprio nome diz, ele indica que, no curso do inquérito policial, quando aquele elemento não repetível é colhido, ele não será colhido sob o crivo do contraditório. Mas esse contraditório só vai ser aplicado em relação a esse elemento postergadamente, ou seja, durante a fase processual. Então, para essa corrente, que defende a aplicação do contraditório diferido em relação aos atos não repetíveis, uma perícia, ato não repetível, é colhida no inquérito sem o contraditório. E esse contraditório vai ser aplicado em relação a essas perícias de forma diferida quando nós tivermos o início da ação penal. Então, recapitulando, nós temos no inquérito policial atos repetíveis
que necessariamente precisarão ser repetidos para adquirirem o status de prova, que na visão da doutrina francamente dominante, serão colhidos sem o crivo do contraditório. E nós temos uma outra divisão, uma outra espécie de atos de investigação, que seriam os atos de investigação não repetíveis. Esses não repetíveis, ou irrepetíveis, ou não renováveis, para a parte da doutrina, como eles não serão repetidos na fase processual, eles precisarão já ser colhidos no inquérito sob o crivo do contraditório. Então, para essa corrente, o inquérito seria parcialmente inquisitivo em relação aos atos não repetíveis, aos atos repetíveis, e seria parcialmente contraditório em relação aos atos não repetíveis. No entanto, existe uma outra corrente que defende o seguinte: o inquérito é totalmente inquisitivo. Você não tem aplicabilidade do contraditório no curso do inquérito policial, seja em relação aos atos repetíveis, seja em relação aos atos não repetíveis. Bem, para essa corrente, então, você aplica o chamado contraditório diferido. E o que seria o contraditório diferido? No contraditório diferido, as partes não contribuirão, não comparecerão, não participarão da produção desse ato não repetível colhido no inquérito policial, mas poderão contraditá-lo mais à frente. Em que momento? Apenas na fase processual. Então, nós estamos aí, em tese, diante de duas correntes. Uma que defende a possibilidade do contraditório já no inquérito policial, para essa doutrina que defende lá que o inquérito deveria ser parcialmente inquisitivo e parcialmente contraditório. E existe uma outra corrente que diz que não, que o inquérito ele é totalmente inquisitivo. E só haveria, em relação a esses atos não repetíveis, que você deveria conferir para eles o contraditório diferido, ou seja, no momento da ação penal, então, você aplicaria, então, o contraditório. Pois bem, depois de muita discussão, nós tivemos a aprovação no ano passado da Lei 11.690 de 2008. E essa Lei 11.690 de 2008, ela alterou o Código de Processo Penal no capítulo referente a provas. Então, nós tivemos lá a alteração de vários artigos do CPP e, para nós, interessa agora lermos o artigo 159 do Código de Processo Penal, que teve essa redação dada pela Lei 11.690. Então, diz assim o artigo 159. O exame de corpo de delito e outras perícias serão realizadas por perito oficial, portador de diploma de curso superior. Tudo bem, até aí não tem nada de contraditório no inquérito policial. No entanto, vejam o que diz o parágrafo 5º desse artigo 159. Diz o seguinte: durante o curso do processo judicial, é permitido às partes quanto à perícia. Vejam bem, durante o curso do processo judicial, é permitido às partes quanto à perícia. Número 1. Requerer a oitiva dos peritos para esclarecerem a prova ou para responderem a quesitos. Quando você está requerendo a oitiva dos peritos para esclarecer a prova ou para responderem a quesitos, você está contraditando a perícia. Aí diz, 2. Indicar assistente técnicos que poderão apresentar pareceres em prazo a ser fixado pelo juiz ou serem inquiridos em audiência. Quando você nomeia um assistente técnico, quando você indica um assistente técnico para questionar aquela perícia que é feita pelo perito oficial, você está, de certa forma, contraditando a perícia também. No entanto, pelo Código de Processo Penal, por essa redação bastante clara do parágrafo 5º do artigo 159, qual seria o momento, então, apropriado para você contraditar essa perícia? É só durante o curso do processo judicial. Ou seja, dentre aquelas correntes doutrinárias que nós apontamos, acabou o legislador por adotar o chamado contraditório diferido. Ou seja, as perícias são colhidas no inquérito policial sem contraditório, e elas poderão ser contraditadas. Mas essa aplicação do princípio do contraditório só será realizada, de fato, na fase processual. Então, esse é o contraditório diferido. Então, nós podemos concluir, inicialmente, que o inquérito policial, na visão da doutrina dominante, ele é essencialmente inquisitivo.
mesmo em relação aos atos não repetíveis, nós não temos a aplicação do contraditório já no inquérito. Nós temos a aplicação do contraditório diferido. Então, depois de concluir, então, e dividir esse contraditório e abordar essa questão do contraditório diferido, eu pergunto aos colegas, alguma dúvida? Esse contraditório diferido, ele assegura ampla defesa? Bem, então, a pergunta da nossa colega Cristina, bastante oportuna, não é isso? Então, questiona se esse contraditório diferido, se ele assegura ampla defesa. Eu já fiz essa pergunta, inclusive, a alguns peritos, porque a minha dúvida, e essa dúvida, ela realmente, no nosso entendimento, é relevante, é a seguinte: será que se você deixa para contraditar a perícia apenas na fase processual, o que, de certa forma, demanda um tempo, então nós não temos o início do inquérito policial e o início da ação penal ali logo na sequência. Então, nós temos aí dias, às vezes meses, né? Então, eu perguntei o seguinte a um perito: será que nessa situação, a partir do momento em que você não permite que a perícia seja contraditada no momento em que ela é produzida, se você apenas admite que essa perícia seja contraditada na fase processual, será que aquele assistente técnico indicado pela parte, perito, será que ele vai ter condições, de certa forma, de contraditar essa perícia? E aí, muitos deles me disseram o seguinte, que não tem, da mesma forma que teriam se aquele contraditório já fosse aplicado no curso do inquérito policial. Porque, vejam bem, uma coisa é a perícia estar sendo realizada e estar já sendo acompanhada por assistentes técnicos das partes. Uma coisa é a perícia estar sendo realizada em razão dos quesitos formulados pelas partes. Agora, outra coisa é uma perícia estar pronta e, a partir do momento já dela, do produto final pronto, você ter a possibilidade de contraditar essa perícia. Então, em nosso entendimento, colhido a partir, então, dessa conversa com esses peritos, nós entendemos que o nosso legislador deveria ter optado pelo contraditório já no inquérito policial em relação a essas perícias. Na nossa opinião, não traria nenhum prejuízo à investigação, porque as partes, tudo ficaria a cargo do delegado de polícia conduzir a investigação, mas, sem dúvida nenhuma, permitir, já que a defesa, assim como a acusação, e na prática ocorre muito da acusação já agir no próprio inquérito, se ela tivesse a possibilidade, a defesa, de já apresentar quesitos na fase inquisitorial, quando a perícia é realizada, e de indicar assistentes técnicos, já para acompanhar a realização dessa perícia, aí nós entendemos que isso seria conferir uma maior eficácia para a defesa. E, na nossa opinião, sempre nós temos que utilizar, tentar conferir essa maior amplitude ao direito de defesa. Então, para nós, Cristina, entendemos de fato que o melhor entendimento não é esse do contraditório diferido e não assegura a amplitude de defesa como estaria assegurado se nós tivéssemos lá a aplicação desse contraditório já no inquérito policial. Ok? Bem, então, nós concluímos que o inquérito policial, na visão da doutrina, ele é essencialmente inquisitivo. Tudo bem, tudo caminhava nesse sentido. No entanto, em 2007, no final de 2006 a decisão foi proferida, mas foi publicada, no final de 2007 foi publicada, ela diz o seguinte: uma decisão proferida pelo ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, ela diz o seguinte: a jurisprudência desse Supremo Tribunal Federal tem assegurado a amplitude do direito de defesa, mesmo em sede de inquéritos policiais e originários. Nesse particular, em especial no que concerne ao exercício do contraditório e ao acesso de dados e documentos já produzidos no âmbito das investigações criminais, destaca os seguintes julgados. E aí prossegue lá o ministro. Em idêntico sentido, registro ainda o julgamento no HC número 80520, Amapá, relatora ministra Carmen Lúcia, no qual, mais uma vez, o plenário definiu novas amplitudes constitucionais com relação ao devido processo legal, à ampla defesa e ao contraditório. Da leitura dos precedentes colacionados, verifica-se que tais julgados respaldam a tendência interpretativa de garantir aos investigados e indiciados a máxima efetividade constitucional no que concerne a proteção dos direitos fundamentais mencionados. Destarte,
Nos termos da jurisprudência colacionada, entendo não haver razão jurídica plausível para que a Corte Especial do STJ indefira pedido de juntada do laudo pericial requerida pela defesa do paciente. Então, vamos inicialmente contextualizar esse caso, que chegou até o Supremo Tribunal Federal. O caso era o seguinte: nós tínhamos uma ação originária no STJ, uma ação penal originária no STJ, e a defesa de um dos acusados pleiteou a juntada de um laudo pericial nesses autos do inquérito policial. Claro que essa não seria uma perícia em tese, mas é um laudo que se faz, né, o que se fazia muito na prática, contratar um perito particular e juntar esse laudo dele lá, que entrava lá como documento na ação. Só que, como era inquérito policial ainda, o STJ indeferiu a realização, a juntada dessa perícia. E aí, então, a defesa impetrou habeas corpus, e esse habeas corpus foi dirigido até o Supremo Tribunal Federal. E o ministro Gilmar Mendes, em decisão liminar, que posteriormente foi ratificada pelo STF, ele entendeu que não, que deveria ter sido deferida a juntada, e na decisão destacou que o princípio do contraditório já era aplicado, que era da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que o princípio do contraditório já deva ser aplicado mesmo no curso do inquérito policial. E isso, de certa forma, causou um certo espanto na comunidade jurídica. Porque até então, como nós já demonstramos aqui, no início da nossa aula, a doutrina, em sua maioria, é um entendimento francamente dominante, é no sentido de que o contraditório só é aplicado na fase processual. Inclusive, acabamos de destacar que, mesmo em relação aos atos não repetíveis, aqueles elementos, em relação a eles, é aplicado o contraditório diferido. Ou seja, o inquérito para a doutrina é essencialmente inquisitivo. Inclusive, nós sempre, nas nossas aulas, antes de definir qualquer coisa sobre o inquérito, nós falamos, é um procedimento administrativo de cunho inquisitivo. No entanto, nós temos que, de certa forma, respeitar o que foi colocado pelo ministro, atual presidente do Supremo Tribunal Federal. E aí, então, começaram as discussões. Será que, no caso, realmente o Supremo Tribunal Federal, ele consagrou a aplicação do princípio do contraditório no inquérito policial? Bem, de fato, o que existiu nesse caso? É muito difícil, não é muito comum, mas a melhor doutrina, ela faz uma análise sobre esse princípio do contraditório. Para essa doutrina, o princípio do contraditório, ele vai envolver duas vertentes. Então, o que é o contraditório? Bem, a primeira vertente do contraditório é o que nós chamamos de direito à informação. O que seria esse direito à informação? Para que você diga, para que você defira esse contraditório, inicialmente é necessário que você informe, que você dê o direito ao acusado de ser informado de todos os elementos que foram produzidos contra si. Então, não há contraditório se você não dá esse direito a ele, ou seja, o direito dele ser informado de todos os elementos que foram produzidos contra a sua pessoa. A segunda vertente do contraditório, aí já é um outro direito, não é mais o direito à informação, é o chamado direito à reação. E o que é esse direito à reação? O direito à reação é o direito que se tem de reagir a uma pretensão acusatória, a uma acusação. Então, o contraditório, ele é formado por esses dois direitos, por essas duas vertentes, o direito à informação e o direito à reação. E aí eu vou lembrar todos da nossa aula passada. O Supremo Tribunal Federal tem uma súmula vinculante, a súmula número 14, que determina justamente o seguinte: o advogado do indiciado, no interesse da defesa, tem o direito de acesso irrestrito aos autos do inquérito policial. Ou seja, o delegado de polícia não pode obstar ao indiciado o direito que ele tem de ser informado de todos os elementos que foram produzidos contra a sua pessoa. Que direito é esse que nós estamos, então, reconhecendo, que o Supremo Tribunal Federal reconhece, quando ele edita hoje a súmula 14 vinculante? É o contraditório. Mas que contraditório é esse que está sendo reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal? É o contraditório em sua amplitude? É evidente que não. O que está sendo reconhecido nesse caso
tão somente é o contraditório como direito à informação. E foi justamente isso que o ministro Gilmar Mendes quis dizer. Todas as decisões que ele destacou, todas elas dizem respeito a quê? Aqueles casos em que o advogado ia até a delegacia de polícia e era impedido de consultar os autos do inquérito sob o fundamento que ele era sigiloso. Então, vejam bem, a questão hoje deixou de ser tão pacífica como era tempos atrás. Nós não temos mais, hoje, aquela ideia pura e simples de que o contraditório não está presente no inquérito policial. Então, diante disso que nós acabamos de abordar, eu pergunto a todos aqui que estão presentes na bancada, alguma dúvida acerca desse contraditório, dessa primeira vertente do contraditório presente no inquérito policial? Meu nome é Cristiane Abreu, pós-graduada pelo Fortium, e eu gostaria de saber sobre o inquérito policial. Para passar a ser regido pelo contraditório, os seus elementos poderão, por si só, sustentar uma condenação? Bem, então, a pergunta da nossa colega Cristiane é bastante pertinente também, porque, de fato, um dos argumentos que a doutrina coloca para que o inquérito policial não seja regido pelo contraditório é que, se você permite que a aplicação do princípio do contraditório no inquérito, você estaria, em tese, permitindo que aqueles elementos do inquérito policial, por si só, sustentassem uma condenação. Porque eles virariam prova, e prova é feita para condenar ou para absolver. No entanto, esse entendimento não vai mudar. Porque nós não temos, mesmo para quem defende a aplicação do contraditório, nesse caso, como é hoje a posição do Supremo Tribunal Federal, não é o contraditório em toda a sua amplitude que está sendo aplicada. É o contraditório apenas como direito de informação. E a verdade é que o direito à reação não pode ser aplicado mesmo. Por que o direito à reação não pode ser aplicado? Porque você só pode se defender de algo a partir do momento que você é formalmente acusado. E qual é o momento em que você, no processo penal, passa a ser formalmente acusado? É a partir da denúncia ou da queixa. Então, não há como você reagir se você, até o presente momento, num inquérito, você não está sendo acusado formalmente de nada. É claro que muitos vão dizer, mas e o indiciamento? A partir do momento em que a pessoa é indiciada, ela não está sendo acusada formalmente de algo? Não está. Tudo bem que nós temos que concordar que no indiciamento o delegado já diz que aquela pessoa é a principal suspeita daquele crime. Certo? Mas, a partir daí, nós não podemos dizer que aquele indiciamento, ele já vai se defender daquele indiciamento. Porque ele se defende de uma acusação formalmente formulada. E essa acusação só é formalmente formulada a partir do momento da apresentação da denúncia ou da queixa. Então, respondendo à sua pergunta, Cristiane, não há essa possibilidade. Mesmo que nós venhamos a considerar a presença do contraditório no inquérito, e veja que nós estamos falando do contraditório como direito à informação, não como direito à reação. Aqueles elementos colhidos durante o inquérito, eles não mudam. Eles continuam sendo atos ou elementos de investigação. E por isso, sendo atos ou elementos de investigação, eles não podem sustentar por si sós uma condenação. E eu aproveito, inclusive, pegando o gancho da pergunta da nossa colega, para dizer que, de certa forma, o nosso legislador regulou ou tentou regular essa questão. Que questão? Essa questão relativa à possibilidade daqueles elementos colhidos no inquérito de servirem de base para uma condenação. Então, isso foi feito também pela Lei 11.690, de 2008, aquela lei de provas que nós já comentamos. E essa lei deu nova redação ao artigo 155 do CPP. E o artigo 155 do CPP diz o seguinte: o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. Então, vejam bem, o nosso legislador, ele acaba regulando esse tema, dizendo o seguinte: em princípio, o juiz ele deve formar sua convicção a partir de que elementos? Daqueles elementos colhidos sob o crivo do contraditório, colhidos na fase judicial, sob o crivo do contraditório judicial, é o que está bem claro lá.
O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial. Na sequência, ele responde essa pergunta, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos colhidos no inquérito. E aí também, na nossa visão, o legislador fez uma clara opção por uma corrente que não tem, de certa forma, um cunho nitidamente garantista. O que o nosso legislador fez, quando ele se utilizou da palavra exclusivamente, foi tão somente positivar um entendimento que já estava firmado na jurisprudência, no seguinte sentido: aqueles elementos colhidos durante a investigação, por si sós, ou seja, sozinhos, exclusivamente, não poderão sustentar uma condenação. Todavia, quando eles forem acompanhados de outras provas, eles podem sustentar uma condenação. Então, nas nossas aulas, a gente dá o seguinte exemplo. Uma testemunha foi ouvida no inquérito policial, só no inquérito policial. E aí, o que aconteceu? Só tinha essa testemunha, e o juiz, na hora de sentenciar, ele condenou o réu. E condenou com base somente no que essa testemunha disse no curso do inquérito policial. Essa condenação prolatada pelo juiz está correta? Não está correta, porque ele condenou tão somente com base nos elementos colhidos no inquérito. Mas o que ocorre bastante na prática, que é inclusive admitida pela jurisprudência, o juiz, na hora de sentenciar, ele geralmente, muitos juízes vão lá e começam a analisar o que está no inquérito. E depois disso, eles passam a corroborar, ou seja, a confirmar aquilo que a testemunha disse no inquérito, eles passam a confirmar isso com outras provas que foram colhidas no processo. Então, por exemplo, essa condenação do juiz já não seria indevida, por exemplo, se no momento de condenar o réu, ele, além de ter se utilizado daquele depoimento prestado pela testemunha na delegacia de polícia, ele se utilizou também de 2 depoimentos, por exemplo, colhidos durante o processo. Então, esse entendimento está consolidado. Sozinhos, os elementos não servem para condenar. Mas quando são acompanhados de outros elementos, aí é perfeitamente possível que esses outros elementos, ou seja, que você tenha aí a confirmação daquilo que foi dito na delegacia por outras provas colhidas durante o processo. Então, em relação a essa questão, mesmo para quem aplica já o contraditório no curso do inquérito policial, mesmo para quem defende essa aplicação, de acordo aí com essa recente decisão do Supremo Tribunal Federal, ou seja, a aplicação do contraditório como direito à informação, o que nós temos tão somente é isso. Mas isso não vai mudar. Os elementos não serão colhidos, não serão reconhecidos como provas e, portanto, não poderão sustentar exclusivamente uma condenação. Poderão sustentar quando vierem a ser corroborados por outros elementos de prova colhidos durante o processo. E apenas para concluir aqui a análise desse artigo 155, o Código ele diz o seguinte: ressalvadas, então, em tese, ele está admitindo a possibilidade de condenação com base nesses elementos aqui colhidos no inquérito. Que elementos são esses? Provas cautelares, não repetíveis e as provas antecipadas. E vejam bem, nesse caso, ele não falou elementos de investigação. Ele falou em provas. E por que provas? Porque aquelas provas cautelares, aquelas provas não repetíveis, ou as antecipadas, jamais elas deixarão de se confirmarem, de se convalescerem em prova. Porque, para elas, nós temos o chamado contraditório diferido. Então, daqueles elementos colhidos no inquérito policial, em princípio, aqueles repetíveis, por si sós, não poderão sustentar uma condenação. Agora, os não repetíveis, as cautelares e as antecipadas, em tese, podem. Não porque eles são elementos de investigação, mas porque eles já se transformaram em prova, a partir do momento em que você tem processo, porque a partir desse momento você tem a aplicação do contraditório diferido e a prova, então, o ato de investigação, então, se transformou em prova. Então, mais uma vez, confirmando aquilo que nós falamos. Mesmo para quem defende a presença do contraditório como direito à informação no curso do inquérito, mesmo para quem defende isso, aqueles elementos colhidos no inquérito policial não podem sustentar por si sós, ou seja, exclusivamente uma condenação. E aí indago mais uma vez aos nossos colegas.
Mais alguma dúvida acerca desse contraditório presente no inquérito policial? Meu nome é Paulo Maciel, sou professor da Forte. Eu gostaria de indagar se o contraditório do inquérito policial, se reconhecido, ele tornará obrigatória a presença do advogado no inquérito. Pô, não, Paulo, olha só. Então, a pergunta também bastante interessante, porque ela parte de um princípio, né? Então, ela parte do seguinte: vamos concluir que agora essa aplicação do contraditório no curso do inquérito policial passe a ser obrigatória. Claro que nós estamos falando do contraditório como direito à informação. Aí a pergunta que o nosso colega Paulo faz é a seguinte: nesse caso, a presença do advogado passa a ser obrigatória? Porque, relembrando, na primeira aula nós dissemos o seguinte, que embora você tenha a questão do sigilo do inquérito, a Constituição Federal assegura, mesmo no curso do inquérito policial, a presença de um advogado. No entanto, nós deixamos de forma proposital para falar nessa segunda aula, que embora essa presença, exista esse direito fundamental da presença do advogado indiciado, ela não é obrigatória. Ou seja, o indiciado, em tese, ele pode não ser assistido por nenhum defensor no inquérito policial. Isso é possível acontecer. Agora vejam, se ele, no momento do inquérito policial, ele disser, olha, eu quero ser assistido por um advogado, eu só falo na presença do meu advogado, o delegado tem que assegurar para ele esse direito. Então, é algo que parece, inclusive, um pouco contraditório. É um direito fundamental, mas não é obrigatória a presença do advogado do indiciado no curso do inquérito. Então, para nós, mesmo que esse entendimento fique consagrado, de que o direito à informação, primeira vertente do contraditório, venha a ser aplicado no curso do inquérito, mesmo assim, nós não podemos daí concluir que a presença do advogado passe a ser obrigatória no curso do inquérito. Essa presença do advogado, de fato, ela vai ser obrigatória apenas na fase processual. Ok? Bem, então vamos prosseguir. Então, fazendo apenas uma recapitulação. Nós estamos, nessa segunda aula, abordando a questão da existência ou não da presença do contraditório no inquérito policial. E aí, no primeiro momento da aula, nós fizemos uma abordagem doutrinária e verificamos que, pela doutrina, em princípio, o contraditório não está presente no inquérito policial, já que o inquérito é um procedimento administrativo de cunho inquisitivo. Mas, na sequência, nós acabamos citando aqui, lendo uma decisão do Supremo Tribunal Federal, no qual ficou constatado lá que a jurisprudência do Supremo assegura a aplicação desse contraditório já no curso do inquérito policial. E aí, de certa forma, nós esclarecemos que o contraditório que o Supremo Tribunal Federal assegurou, nesse caso, presente no inquérito policial, é uma vertente do contraditório apenas, que é o contraditório como direito à informação. Agora, nós não podemos também deixar de abordar a posição do STJ sobre o tema. Será que o STJ também vem entendendo que o princípio do contraditório é aplicado mesmo no curso do inquérito policial? Bem, eu vou me permitir ler uma decisão proferida pela 6ª turma do STJ no habeas corpus número 69405. O relator, o ministro Nilson Naves. Essa decisão proferida em 23 de outubro de 2007. Diz assim essa decisão, habeas corpus 69405. O inquérito policial é um procedimento preparatório que apresenta conteúdo meramente informativo no intuito de fornecer elementos para a propositura da ação penal. O inquérito policial é um procedimento preparatório que apresenta conteúdo meramente informativo no intuito de fornecer elementos para a propositura da ação penal. Aquilo que nós falamos no início da aula, que sem esses elementos não é possível se promover uma ação penal. Tem que ter lá a demonstração da materialidade de indício de autoria. Vamos prosseguir. Contudo, mesmo não havendo ainda processo, no curso do inquérito pode haver momentos de violência e coação ilegal. Daí se deve assegurar a ampla defesa e o contraditório. Então vejam bem, olha que posição interessante do STJ. Contudo, mesmo não havendo ainda processo, no curso do inquérito policial pode haver momentos de violência e coação ilegal.
daí se deve assegurar ampla defesa e contraditório. Vejam que o STJ ele toma uma posição, inclusive, mais radical. Aí não é só o direito à informação, é o direito ao contraditório em sua amplitude, inclusive. Com, inclusive, o direito à reação, de certa forma. E, na verdade, ele entende que deve ocorrer isso quando você tiver momentos de violência e coação ilegal. Aí, olha só, para concluir. No caso, a oitiva de testemunhas, bem como a quebra de sigilo telefônico, ambos requeridos pelo paciente, não acarretará nenhum problema ao inquérito, mas sim fornecerá à autoridade policial melhores elementos para as suas conclusões. Então, vejam bem, pouca gente sabe disso, se esquece de ler o Código de Processo Penal, mas o próprio Código de 41, ele tem um artigo, que é o artigo 14, que diz o seguinte: o ofendido ou seu representante legal e o indiciado poderão requerer qualquer diligência, que será realizada ou não a juízo da autoridade. Ou seja, mesmo em 41, em que era consagrado o entendimento lá de que não há contraditório no inquérito, mesmo antes daquelas decisões recentes do Supremo, nós já temos o artigo 14 que, de certa forma, possibilita ao indiciado, mesmo no curso do inquérito policial, de requerer diligências, que serão realizadas ou não a juízo da autoridade. No caso aqui concreto, que nós acabamos de ler de uma decisão do STJ, a parte pediu, o indiciado requereu a oitiva de uma testemunha, bem como pediu que fosse determinada a quebra do seu próprio sigilo bancário. E aí, então, o delegado indeferiu, ou provavelmente o desembargador, no Tribunal de Justiça, indeferiu essa situação. E aí, vejam bem, o STJ vem e diz o seguinte, que o inquérito é inquisitivo, serve apenas como elemento de informação para a ação penal. No entanto, a partir do momento em que há uma violência ou há uma coação ilegal, a partir desse momento é possível sim se conferir o contraditório em ampla defesa. Só que esse contraditório, de certa forma, que o STJ está dizendo, ele é um pouco diferente daquele contraditório do Supremo. Porque o contraditório do Supremo, aí, sem dúvida nenhuma, é bem técnico. É a questão da primeira vertente do contraditório, o direito à informação. Aqui o STJ, vamos dizer que ele não estaria movido pelo direito à reação, porque ele não está se defendendo ainda, mas ele está simplesmente questionando um ato ilegal de quem está presidindo a investigação, sendo ele o delegado de polícia, sendo ele um desembargador ou um ministro no tribunal. Então, na nossa opinião, a partir do momento, essa decisão do STJ, ela tem menos técnica, de certa forma, do que aquela decisão do Supremo. Porque, na verdade, mesmo no curso do inquérito policial, eu posso ser vítima, o indiciado pode ser vítima de um ato ilegal. E aí você aplica o princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição, que diz o seguinte: a lei não poderá excluir da apreciação do Poder Judiciário qualquer ato. Então, se você, indiciado, você fez o requerimento na produção de uma prova, e isso parece ser bastante razoável no caso concreto, a partir do momento em que a autoridade lhe nega esse direito, ela está praticando um ato ilegal. Esse ato ilegal pode ser questionado, não é por causa da presença do contraditório em si. Porque o contraditório, por exemplo, existiria no inquérito se você pudesse fazer perguntas a essas testemunhas, se você pudesse colaborar na participação na realização de uma perícia. Então, nós preferimos, particularmente, ficar com a orientação do Supremo, na qual ele divide claramente esse contraditório nas suas duas vertentes. Então, você tem lá o contraditório como direito à informação e o contraditório como direito à reação. Apenas fazendo um resumo sobre o que nós falamos até agora, nós iniciamos, então, tratando acerca de conteúdos doutrinários, de lições doutrinárias, sobre a aplicação ou não do princípio do contraditório no curso do inquérito policial. E aí concluímos que não se aplica o princípio do contraditório no inquérito policial na visão da doutrina dominante. Na sequência, nós começamos a fizemos lá uma análise daqueles elementos que são colhidos no inquérito policial. E aí dividimos esses elementos em elementos repetíveis e elementos não repetíveis. E vimos que, pelo Código de Processo Penal,
em nenhuma hipótese você tem contraditório no inquérito, pelo menos na forma como nós conhecemos, que é aquela forma no processo penal. Nós vimos que os atos repetíveis, assim como os atos não repetíveis, são produzidos sem o crivo do contraditório. Mas os atos repetíveis precisarão ser repetidos no processo para que adquiram o status de prova, senão não viram provas. Já os não repetíveis, você aplica para eles o chamado contraditório diferido. Na sequência, nós analisamos a posição atual do Supremo Tribunal Federal, que defende que existe sim um contraditório no inquérito, mas ressaltamos que esse contraditório que o Supremo está falando é o contraditório como direito à informação, e não o direito à reação. E esse direito à informação, inclusive hoje, consta numa súmula vinculante, que foi objeto da nossa aula passada, súmula vinculante número 14. E aí, tivemos aqui questionamento dos nossos colegas, primeiro em relação a se, aplicando o princípio do contraditório no inquérito, se você teria a possibilidade de sustentar, de alguém ser condenado somente com base naqueles elementos colhidos do inquérito, vimos que não é possível, exclusivamente jamais. Depois comentamos a questão desse contraditório diferido, se ele resolve, na nossa opinião também não resolve, e finalizamos com a questão da presença, se aplicando o contraditório no inquérito, se você tem a partir daí a obrigatoriedade da presença do advogado no curso do inquérito. E também vimos que não seria obrigatória a presença do advogado. E finalizamos, então, falando acerca da posição do STJ, com a qual, particularmente, nós não concordamos. Para o STJ, é possível que seja deferido o contraditório e a ampla defesa, quando houver uma violação, um ato ilegal praticado no inquérito policial. Para nós, isso não seria, em tese, o contraditório. Seria uma outra situação da questão até da inafastabilidade da jurisdição, e não o contraditório em si. Então, esses foram os pontos que nós vimos nessa aula de hoje, a nossa aula número 2. Participem com a gente, mande um e-mail para saberdireito@stf.jus.br. E também, relembrando, nossa aula hoje, ela está disponibilizada, está lá no site da TV Justiça, www.tvjustiça.jus.br. Basta clicar lá e fazer o download dessa nossa aula. Convido a todos, inclusive, para a nossa próxima aula, nossa terceira aula, na qual nós vamos tratar ainda de assuntos relativos ao inquérito policial. Então, eu já adianto que nós vamos começar comentando se aqueles inquéritos policiais em andamento, se eles podem configurar maus antecedentes, envolvendo sempre, é claro, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e vamos tocar num assunto também extremamente polêmico, que é a questão do uso de algemas. E eu aguardo vocês na próxima aula. Até lá!